Olá meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo quero comentar sobre a questão da lei e do pecado, tá? Que não necessariamente é a mesma coisa. Recentemente vimos o Papa Francisco falando sobre da homossexualidade, que não é um crime, mas é um pecado. Aí muitas pessoas pensam, mas não é a mesma coisa? Transgredir a lei e tal. Bom, depende muito. Vamos aqui separar as coisas, o que é a lei dos homens. Muitas vezes, se você desrespeitar uma lei dos homens, muitas vezes você não estará cometendo um pecado. Você não estará desrespeitando a lei de Deus. Se você desrespeitar a lei de Deus, aí sim você estará cometendo um pecado. Por exemplo, a lei de tirar os bebês da barriga da mãe antes do tempo. Nós vemos aí propostas para aprovar a legalização disso daí. Isso se deixar de ser crime em todos os aspectos, se aprovar até no 9º mês, deixará de ser pecado porque a lei falou que não é mais crime? Não, continua sendo um pecado mortal. Só que para a lei dos homens não é crime. Assim como tem em muitos países. Está legalizado, você pode fazer. Mas é pecado. Ok? Mesma coisa lá a questão do Papa da homossexualidade. Pode não ser crime. Não é crime você ser homossexual. Perante a lei, não é crime. As pessoas até se casam lá no civil, tal. Mas continua sendo um pecado. Okay? Então, é esse o sentido da lei e pecado. Se você desrespeitar a lei de Deus, é pecado. Se você desrespeitar a lei dos homens, aí depende. Por exemplo, não matar. A lei dos homens fala para não matar. Se você matar alguém, você é preso. Ok? É a lei dos homens. E também a lei de Deus. A lei de Deus, você comete um pecado mortal se você mata alguém. A não ser que seja em legítima defesa. Então, perante a lei dos homens, também uma legítima defesa, você poderá ser absolvido, né? Mas aí, assim, questões de leis de justiça, né? Nós sabemos que a lei dos homens muitas vezes não funciona. Mas, digamos, na lei como deveria ser, uma legítima defesa, você não é preso, tá? Porque você defendeu alguém, você era algo para proteger a sua própria vida ou a vida de outras pessoas, ok? Deveria ser assim. Aí não é pecado e também não é crime, tá? E assim separamos o que é o pecado e o que é o crime, tá? O crime pode ser muitas coisas, que nem a questão dos bebês, que nem a questão, por exemplo, se a lei dos homens, como estavam cogitando aí e tal, você pode roubar até certa quantia. Por exemplo, nos Estados Unidos, lá você não é preso se você roubar até $500, por exemplo. Né? É um absurdo. Aqui no Brasil, cogitando que o cara pode roubar celular, pode roubar algo pequeno, questão de fome e tal, por necessidade, já não é considerado um crime para prisão. Tá? Então, muitos vão querer roubar pensando nisso, tá? Mas continua sendo pecado. O roubo é pecado. Você roubar aquilo, pegar aquilo que não lhe pertence, por mais que tenha necessidade, nós compreendemos, mas tem outros meios de você conseguir, né? Buscar ajuda, pedir, ok? Roubar não é a solução, tá? Para nada. Mas muitas pessoas com projeto de lei para isso. Continua sendo um pecado, mesmo que perante a lei você possa. A lei te permite fazer, mas a lei de Deus não. A lei de Deus é uma só. Por mais que a lei dos homens permita, você estará cometendo um pecado. E cada vez mais, daqui para frente, vai ser mais a nossa consciência. Tá? Pode aprovar a questão dos bebês, pode aprovar roubo, provar o que for, mas temos que ter a nossa consciência na lei de Deus. Primeiramente, respeitar a lei de Deus. Não cometer os pecados.
tá? Que é o mais importante. O resto é lei dos homens. Infelizmente, como diz na palavra de Deus, muitas pessoas serão perseguidas, serão presas por falar a verdade, por pregar a palavra de Deus, tá? Então é nesse sentido aí também que a gente está caminhando. A lei dos homens aprovando muitas coisas que é contra a lei de Deus. É pecado mortal de quem aprova, quem está lá com a caneta para aprovar, e também aqueles que praticam só porque a lei permite. Muitas pessoas falam, a lei permite, então posso fazer. Como diz São Paulo, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Ok? Então é nesse sentido, nós temos que pensar, raciocinar, refletir o que é pecado e o que é crime. Tá? É crime infringir a lei de Deus, mas não necessariamente infringir uma lei dos homens, uma lei absurda dos homens. Tá? Que você pode matar, que você pode fazer isso, fazer aquilo. Ok? Você só porque está liberado não significa isso. Em um outro sentido, né, você burlar uma lei dos homens. Por exemplo, que nem não vamos poder mais, você não pode mais rezar em frente a uma clínica dos bebês, que nem já aconteceu. Não é pecado você burlar essa lei para rezar, chegar na frente da clínica e rezar. Pessoas já foram presas assim. Mas ali não é pecado. É crime perante a lei deles. Mas perante Deus não. Perante Deus você está fazendo o certo. Você está rezando em frente àquela clínica que está cometendo aqueles pecados mortais. Então é por aí. Tá? Nós temos que pensar primeiramente a lei de Deus. A lei dos homens, se for coerente, se for de acordo com a lei de Deus, nós devemos respeitar as leis. Tá? Se não for algo absurdo, algo totalmente incoerente, né? Como a gente vai ver muito daqui para frente, muita incoerência na lei dos homens, como já está tendo. Mas a lei de Deus sempre será perfeita, a lei de Deus sempre será uma só. Amém? Bom, espero que eu tenha explicado de uma maneira simples, que você tenha entendido, mas qualquer dúvida coloque aí nos comentários que a gente pode voltar a falar sobre esse assunto. Então que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.